Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Medicina Psicossomática. Eu sou Manuel, Dr. Manuel, sou o diretor-geral da FAMET. Tenho o prazer em dar essa aula para vocês, em conversarmos durante uma hora sobre Medicina Psicossomática. Vamos começar falando sobre o conceito de Medicina Psicossomática. A medicina psicossomática evoluiu das investigações e estudos feitos pela psicanálise, que deram grandes contribuições, esses estudos, para o conhecimento das doenças de acordo com os registros no inconsciente. Esses estudos foram a partir das investigações de Freud. Daí surgiu a ideia da medicina psicossomática. Atualmente, a psicossomática tem se desenvolvido bastante e tem sido muito utilizada de forma multidisciplinar, ou seja, não só a psicanálise, mas a medicina, a psicologia, a fisioterapia, as neurociências, de modo geral, se utilizam dos princípios da psicossomática para diagnosticarem, para identificarem e diagnosticarem as doenças. As manifestações de doenças em vários organismos da nossa Constituição. Por exemplo, muitas vezes a mente, por não conseguir dissolver ou resolver ou conviver com determinados conflitos emocionais, ela passa a produzir mecanismos de defesa com o propósito de deslocar as dificuldades ou ameaças psíquicas do psiquismo, que vem do psiquismo para o corpo, para o soma. Então, muitas das vezes acontece isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A mente não consegue resolver determinados problemas que estão tentando se insurgir contra o soma, e aí acontecem a determinação desses mecanismos de defesas para evitar a psicossomatização. À medida que a sociedade e as ciências evoluem, observa-se que as doenças também evoluem. Cada 10 anos, a cada 10 anos, são editadas novas qualificações, novas classificações, que passam a constar, inclusive, do CID, Código Internacional de Doenças, porque é natural que isso aconteça durante um tempo, vão surgindo novas patologias, novas psicopatologias. Quando a gente fala de patologias, fala de doenças orgânicas. Quando a gente fala de psicopatologia, a gente fala de transtornos mentais ou transtornos emocionais, como, por exemplo, a ansiedade é um transtorno emocional, a depressão é um transtorno, mas esses transtornos eles podem se psicossomatizar, e a partir da psicossomatização é que surgem as doenças, como por exemplo o transtorno de ansiedade, chamado transtorno de ansiedade generalizada, porque ela faz opções psicossomáticas, ela faz opções pelo sistema gastrointestinal, faz opções pelo sistema cardiovascular, faz opções pelo sistema dermatológico, faz opções pelo sistema imunológico. Então, a partir dessas opções, chamadas de opções psicossomáticas, aí o paciente vai conviver com determinadas doenças. Mas, a princípio, a sua etiologia, ou seja, a sua gênese, o seu começo, é psicossomático. Então, daí a importância da psicossomática para a psicanálise, para a psiquiatria, para a psicologia, para a fisioterapia, etc. e etc. Doenças psicossomáticas. Vamos ver um pouco aqui especificamente sobre doenças, sobre o que é uma doença psicossomática. Uma doença psicossomática surge quando problemas psicológicos se tornam físicos. Ou seja, quando problemas emocionais, problemas mentais, eles se tornam físicos, ou seja, saem do puramente psíquico para o somático, ou seja, para o corpo, se tornando físico. Aí tem origem uma doença psicossomática.
A explicação seria que a pessoa, por não saber expressar suas emoções e a ponto de internalizar seus conflitos, aí isso se torna uma relação adequada do psiquismo com o soma e acaba por se armazenar tensões, não só tensões no psiquismo, mas as tensões do psiquismo são armazenadas no físico. Você entende isso? Então, a doença psicossomática surge a partir dessa realidade psíquica e somática, psíquica e física, orgânica. Os problemas mais relatados pelos somatizadores, pelas pessoas que somatizam, são dor no peito, fadiga, tontura, dor de cabeça, inchaço, dor nas costas, falta de ar, insônia, dor abdominal, dores lombares, dores musculares, como por exemplo a depressão e a ansiedade e o estresse também geram muitas dores lombares nessa região do trapézio, dores musculares, por exemplo, nessa região do trapézio, aqui nas costas, é muito comum quando a pessoa está com transtorno de ansiedade, a ansiedade se fisiologizar nessa região que é rica em fibras, em plexos e nervos, gerando então as dores, gerando então os desconfortos, os incômodos, a ponto de há pessoas que, quando fazem um movimento mais brusco com a cabeça, isso pode causar, em algumas pessoas, causa torcicolo. Há pessoas que têm fibromialgia. Fibromialgia pode ser originada, pode ter a sua gênese etiológica a partir do transtorno de ansiedade, ou seja, de uma psicossomatização do transtorno de ansiedade. Muitas pessoas que reclamam disso. Mas as doenças psicossomáticas podem se manifestar nos diversos sistemas estruturais que constituem nosso corpo. Por exemplo, gastrointestinal. No sistema gastrointestinal, a psicossomatização da ansiedade vai provocar úlcera, gastrite, retocolite. No sistema respiratório, vai causar asma, bronquite. Há pessoas que têm muito problema cardiovascular, como hipertensão, taquicardia, angina de peito. Ou seja, angina de peito é aquela dor constrangente que incomoda, que parece que a pessoa está recebendo uma agulhada. Isso é psicossomático. É uma doença psicossomática, é uma psicossomatização do transtorno de ansiedade no sistema cardiovascular. No sistema endócrino, a pessoa que tem diabetes, por exemplo, o diabetes pode ser emocional, pode ser uma opção psicossomática do transtorno de ansiedade, principalmente do transtorno de ansiedade. Existe o diabetes mellitus, que é emocional. Existe o diabetes tipo 1, chamado diabetes tipo 1. O diabetes mellitus, geralmente, é uma psicossomatização do transtorno de ansiedade. Por isso se diz que ela é emocional. No sistema nervoso, vai gerar enxaqueca, vertigens. No soma, principalmente, no soma propriamente dito, vai gerar dores nas articulações, como artrite, artrose, tendinite, reumatismos. Essas doenças podem não ser de origem ou de gênese orgânica, podem ser psicossomatizações, pode ser uma psicossomatização do transtorno de ansiedade. Enfim, é importante sempre observar que há uma relação entre o psíquico e o soma, ou seja, o psíquico e o físico. As relações entre o corpo e a mente são mais próximas do que nós costumamos imaginar. E elas dispõem de mecanismos inconscientes, que são muito presentes nessa ligação físico-psíquico no nosso dia a dia. Então, é preciso que nós tenhamos cuidados em saber administrar as nossas emoções, em saber investir a inteligência emocional nas nossas emoções. Porque, dependendo da maneira como nós lidamos com as nossas emoções, nós podemos estar permitindo o acometimento de psicossomatizações, principalmente nessas 4
áreas ou sistemas estruturais, sistemas do nosso organismo físico. A ansiedade e a irritabilidade são sentimentos muito comuns nos quadros psicossomáticos. Ansiedade e a irritabilidade. Pode perceber, pode prestar atenção que quando você está ansioso, muito ansioso, você fica facilmente irritável, irritado, irritável, irritado e irritável. Irritado, você fica irritado. E a partir do momento que você fica irritado, você se torna irritável. As outras pessoas com quem você está lidando, pode falar coisas que não tem como finalidade atingir você, ofender você, mas você se sente ofendido. A comunicação chega a você como se tivesse um cunho ofensivo, mas o transmissor não quis ofender. Mas você, por estar irritado e por estar ansioso, acaba se tornando irritável, gerando problemas, conflitos. E em muitas relações, os conflitos se dão a partir dessa realidade psíquico-física. Geralmente, é aconselhável um atendimento analítico para você resolver essas questões da sua irritabilidade, do seu nervosismo, do seu desequilíbrio emocional. Você vai conseguir isso com um tratamento analítico. Quando a situação é mais séria, é mais grave, requer não só o tratamento analítico, mas um tratamento medicamentoso, para você ter medicamentos que possam fazer a contenção dos seus impulsos, das suas pulsões ansiosas e nervosas. Daí a isso se chamar de tratamento multidisciplinar. Um tratamento multidisciplinar é necessário, é imprescindivelmente importante quando se trata de um paciente de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo, de neurose, de angústia, bipolar, transtorno de humor bipolar, o portador também de transtorno obsessivo compulsivo. Geralmente esses transtornos requerem um tratamento multidisciplinar, ou seja, analítico e medicamentoso. Os medicamentos são psiquiátricos. Quando você tem um paciente assim, a princípio você já fez a avaliação, você já fez a entrevista inicial, você já tem um conhecimento acerca das afecções ou do transtorno desse paciente, então você já pode encaminhá-lo para um psiquiatra, para que ele seja medicado, quando ele tem um quadro psicopatológico bem avançado. Então, já de cara você pode determinar que esse tratamento desse paciente vai ter que ser multidisciplinar, ou seja, com você e com um psiquiatra. Como é de se esperar, todos os nossos sentimentos, afetos e emoções impregnam as nossas células, se tornam celulares. Se não vejamos, quando ficamos com raiva, nosso organismo fica pronto para fugir ou para lutar. É aquela teoria do gato e do cachorro, lutar ou fugir. Então, quando nós estamos acometidos de um transtorno de emoção, um transtorno emocional, um transtorno de ansiedade, um transtorno psicopatológico, um transtorno bipolar, quando estamos acometidos, por exemplo, de um transtorno de ansiedade e angústia, há uma tendência mórbida, ou seja, um pensamento e um sentimento ao mesmo tempo de você enfrentar, fazer o confronto, ou então você fugir. Quando temos raiva, nos contraímos e os nossos músculos ficam tensos. Por isso que quando nós ficamos preocupados, muito estressados, nós ficamos tensos porque a tensão se fisiologiza nos músculos, nos plexos, nas células, e aí nós vamos viver um quadro de muita tensão. No estresse, por exemplo, você fica tensionado. Na ansiedade, na depressão, você fica tensionado. E essas tensões se armazenam. E aonde é que elas se armazenam? Se armazenam exatamente nos nossos músculos que ficam tensionados, ou seja, ficam psicossomatizados.
Embora existem já estudos que comprovam que pessoas mais fechadas, mais tensas e chegadas ao isolamento tendem mais a desenvolver quadros de tristeza, depressão e pessimismos. Seus corpos sabem o que as emoções lhes pedem e respondem com obediência, dando como resposta quase sempre uma cefaleia, dor de cabeça muito forte, uma gastrite, dor no estômago produzida por inflamação e até mesmo doenças do coração, cardiopatias, por exemplo. Então, já existem estudos que comprovam claramente essa realidade psicossomática. É preciso aceitar a doença para poder curá-la. Ninguém consegue curar-se de uma doença se foge da aceitação de que está doente. A primeira atitude é uma atitude mais sábia de uma pessoa que está doente, que é portadora de uma determinada doença, portadora de um determinado transtorno, é aceitar que é portador dessa doença, que é portador desse transtorno. Na medida que a pessoa aceita, ela relaxa. Na medida que ela relaxa o quê? Relaxa músculos, relaxa nervos, relaxa células. Isso vai facilitar, esse relaxamento vai facilitar o tratamento, a aceitação do tratamento. Então, é imprescindível, quando a pessoa está doente, está acometida por uma doença, aceitar que está doente e partir para a busca da solução, ou seja, para a busca da cura para a sua enfermidade. É comum assumir a guerra, as pessoas assumirem a guerra, mas não lutar. É preciso assumir a guerra e lutar nessa guerra. Então, quando temos qualquer enfermidade, como por exemplo, nesse momento que não só os indivíduos, mas as nações estão sendo varridas pelo coronavírus. E todos os governos e nações estão enfrentando o coronavírus como uma guerra. Até há nações aqui no Brasil, por exemplo, que o exército entrou em campo para lutar contra o vírus. Ou seja, qualquer doença, não só o coronavírus, nós temos que aceitar a doença como aceitamos uma guerra, mas lutar nessa guerra para vencer a doença, para vencer o inimigo é a doença. Se nós não combatemos o inimigo, nós não vencemos o inimigo e acabamos sendo vencidos pelo inimigo. Então é racional, é lógico, é inteligente. Quando você tem uma doença, você enfrentar a realidade, você aceitar que está doente e partir para o combate dessa doença. Mas o que causa as doenças psicossomáticas? Os pacientes que geralmente manifestam esse tipo de doença apresentam as seguintes características. Alguma doença orgânica real, ou seja, é possível que a sua psicossomatização tenha como gênese etiológica, ou seja, tenha como início, como princípio, uma doença orgânica. Essa é a primeira coisa que pode gerar uma psicossomatização. Em segundo lugar, são as dificuldades de reconhecer e expressar os seus próprios sentimentos. É a segunda causa, é a segunda coisa que pode desencadear uma doença psicossomática. Veja como as emoções são importantes. Quando você tem dificuldade para reconhecer e expressar os seus próprios sentimentos, você se torna vulnerável para ser acometido por uma psicossomatização, ou gastrointestinal, ou cardiovascular, ou dermatológica, ou imunológica, ou em outra estrutura, em outro sistema estrutural. Uma terceira coisa que pode servir como desencadeador de uma doença psicológica, psicossomática, é a relação entre o aparecimento da doença orgânica e os conflitos, principalmente de alto impacto emocional. Quando você é impactado emocionalmente por alguma notícia, por algum fato, algum episódio que aconteceu com você ou com pessoa muito próxima de você, e então você tem dificuldade de entender o seu sentimento, a sua emoção, principalmente causada de forma a impactar você, então isso pode servir como um fator desencadeador para uma doença psicossomática, ou seja, a relação entre o aparecimento da doença orgânica e o conflito. Então, você foi impactado, aí você tem uma doença orgânica e você foi impactado emocionalmente, aí isso gera um conflito. Esse conflito vai acontecer em que área? Vai acontecer na área orgânica e na área psíquica. Você vai viver uma realidade conflitual entre o seu soma e o seu psiquismo. Isso pode desencadear doenças psicossomáticas. A quarta
a quarta coisa que pode servir como desencadeador para uma doença psicossomática é a escassa capacidade de tolerar fatores de estresse. Se você, por exemplo, trabalha num ambiente onde há muito estresse, se você estuda numa escola onde há muito estresse, se você vive num lar onde há muito estresse, e você tem pouca capacidade ou escassa capacidade de tolerar os fatores geradores de estresse, então, evidentemente, ou seja, muito provavelmente, você vai ser acometido por doenças psicossomáticas, exatamente por causa dessa escassez de capacidade de enfrentamento do fator desencadeador do estresse. E a quinta coisa que serve como fator desencadeador é a escassez de capacidade de confronto, de enfrentamento e de confronto. Em vez de você confrontar o fator que está causando o estresse, você foge desse fator, você não enfrenta. Então, enquanto você está fugindo, você está vencido. Você, em vez de vencer o fator desencadeador da doença, você e, a partir de você, procurar resolver o seu problema com o seu ambiente, o ambiente que você vive, que é tenso, que é estressor, etc. As síndromes e os sintomas psicossomáticos mais frequentes são os relacionados com o aparelho digestivo, com o digestório, respiratório e o sistema vascular, também o sistema locomotor, o endócrino e o cutâneo. Esses sistemas são os mais atacados, são os mais afetados pelos fatores encadeadores de psicossomatização. Principalmente o primeiro deles, se for considerar uma escala por ordem de escala, o primeiro deles é o sistema gastrointestinal. É o primeiro. O segundo, pela ordem, geralmente aparece como o cardiovascular. E por consequência, vai aparecer o sistema respiratório. Então, há uma sequência. Quando o primeiro não é o sistema gastrointestinal, então o primeiro vai ser o cardiovascular. Quando não é o cardiovascular, então é o dermatológico. Mas, de qualquer maneira, vai haver um afetamento psicossomático das emoções patológicas ou patologizadas. Dor de cabeça, náusea, vômitos, dor abdominal, menstruação dolorosa, perda de consciência ou perda de consciência do desejo ou também do desejo sexual. Esses fatores aparecem no estudo das psicossomatizações como fatores psicossomáticos. A doença psicossomática geralmente permanece durante toda a vida. Há indivíduos que durante a vida inteira está transportando ou conduzindo com ele doenças psicossomáticas, sintomas psicossomáticos, às vezes com gravidade variável e período de remissão de sintomas. Recomenda-se as terapias de contenção, que procuram que o paciente obtenha melhores recursos para enfrentar os fatores de estresse e possa identificar e expressar os seus sentimentos. Ou seja, terapia de contenção. O que é uma terapia de contenção? Primeiro começa com a aceitação de você mesmo, a sua própria aceitação do que está acontecendo com você. Depois você vai procurar entender ou pesquisar quais os fatores, quais as razões que estão servindo como fatores desencadeadores. E você vai identificar, a partir do momento que você identificar esses fatores, aí agora você vai partir para o entendimento disto. E você vai entender e vai confrontar, ou seja, procurar analisar, usar o confronto é feito racionalmente, com a sua inteligência racional e com o seu senso de lógica. Então, quando nós estamos doentes, essas duas coisas precisam ser utilizadas quando estamos tentando administrar as nossas emoções
em relação ao conflito, em relação ao transtorno. É a racionalidade e a lógica. Nós não conseguimos entender a nós mesmos sem usarmos o nosso princípio de lógica e a nossa própria racionalidade. Hipócrates disse: conhece-te a ti mesmo. É interessante que nós nos interessemos a cada dia nos conhecer a nós mesmos, para que então tenhamos essa capacidade de contenção daquelas coisas que nos causam desconfortos, sejam psicossomáticos ou seja de qualquer ordem. Então a doença psicossomática ela é tratada geralmente com análise e com, dependendo da gravidade do quadro, análise e principalmente de autoanálise. E se na autoanálise você não consegue entender você mesmo, entender o que está acontecendo com você mesmo, então você precisa racionalmente e logicamente entender que você precisa de ajuda e aí partir para a busca dessa ajuda. E geralmente a ajuda vem através da análise psicanalítica, através da psicoterapia, etc. Agora vamos falar um pouco sobre as emoções, o que as emoções podem causar do ponto de vista psicológico. Ou seja, do ponto de vista psicológico, existem emoções naturais, emoções fisiológicas, que aparecem em todas as pessoas consequentes de um importante substrato biológico, isto é o fundamento, a essência, aquilo que restou, ou aquilo que restou e restou o conflito causando o transtorno. Então, isso pode ser psicológico, que se insurge contra o fisiológico, causando as reações que vão produzir as doenças psicossomáticas. Por exemplo, quando você está ansioso ou você está com raiva, entre outras coisas, esse tipo de emoção se tornam negativas e se tornam patológicas. A raiva, o ódio, a ira são emoções e são emoções patológicas, ou seja, são emoções que adoecem o corpo, porque adoecem a mente. Por isso não é bom que nós agasalhemos na nossa mente a ira, a raiva, o ódio, porque elas são emoções patológicas, elas são emoções que adoecem. Portanto, essas emoções atuam como poderosos motivadores de se irritar, e ela, porque tem essa facilidade de se irritar, ela é vulnerável, se torna vulnerável a guardar raiva, a raiva das pessoas, ou a ficar iradas, ou seja, ela tem, com isso ela está propiciando a si mesma a facilidade de se tornar doente psicossomaticamente, ou seja, por quê? Porque a raiva, o ódio, domínio, para que você saiba, você tenha condições de administrar as suas emoções e exercer domínio sobre as doenças que estão acometendo não só o seu psíquico, mas o seu soma, o seu corpo.
são opostas, são emoções opostas. Ansiedade, tristeza e raiva são complicadores, porque são patológicas. Já amor, alegria e felicidade são fatores desencadeadores de saúde. Então vamos amar mais. Hoje em dia há dados suficientes para podermos afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde. As emoções positivas potencializam a nossa saúde, enquanto as emoções negativas comprometem, potencializam a doença, comprometem a saúde do indivíduo. Doenças relacionadas com o sistema imunológico, como por exemplo a gripe, herpes, diarreia e outras infecções ocasionadas por vírus oportunistas, são decorrentes, ou seja, são derivados das emoções, têm apoio nas emoções negativas. Dentre as emoções negativas, as que são mais preocupantes por causa dos transtornos que causam a saúde são a ansiedade, a raiva e a tristeza. Por que a ansiedade? Você perguntaria, mas por que a ansiedade? Porque a ansiedade está associada a múltiplos transtornos. Esses transtornos são os transtornos psicossomáticos. A raiva, por que a raiva? Porque a raiva tem uma relação estreita com os sintomas cardiovasculares. E a tristeza, por que a tristeza? Porque a tristeza causa perspectivas, causam ansiedade. A tristeza causa mutações na fisiologia, sobretudo na fisiologia psicopatológica, e dentre essas a tristeza é uma representante legítima, ou seja, é uma clara representante psicopatológica da depressão. Então, a ansiedade, a raiva e a tristeza têm os seus correlativos, são correlacionadas com outras áreas da nossa vida que facilitam a generalização das doenças psicossomáticas e, por tabela, das doenças orgânicas. Dissimular as emoções negativas. Quando a pessoa experimenta altos níveis de ansiedade durante um tempo prolongado, ela tem o hábito de dissimular essas emoções, esconder as suas emoções. Isso não é uma coisa boa. Não é coisa boa porque isso faz com que é uma situação enganadora. Ou seja, a pessoa pensa que ela é forte, que ela está superando as emoções, mas ela está falseando essas emoções. Ela está mascarando as suas emoções. Ela pode apresentar agora um controle muito bom, muito bonito, mas isso o problema maior é que isso está internalizado, está recalcado. E amanhã o que é recalcado retorna. Freud teorizou sobre o retorno recalcado. Aquilo que é recalcado retorna. Ou retorna em termos emocionais, ou retorna em termos patológicos. Ao invés das pessoas se imunizarem contra as emoções negativas, que seria o ideal, as pessoas que se dizem controladas podem não estar reconhecendo os estados emocionais negativos que estão sendo experimentados. Podem estar dissimulando a raiva, a ansiedade, o medo, a tristeza ou a própria depressão. Ao invés de se pensarem ou se dizerem controladoras, elas deviam tentar identificar o que está verdadeiramente acontecendo em termos de emocionalidade. Clinicamente, uma ampla variedade de transtornos psicofisiológicos pode estar associada à ansiedade, entre eles os transtornos cardiovasculares, digestivos, cefaleias, síndrome pré-menstrual, asma, transtornos dermatológicos, transtornos sexuais, dependência química, transtornos alimentares, debilidade do sistema imune. De repente estão sendo mascarados porque a pessoa se pensa controladora, ela se apresenta como controladora, ela quer ser controladora de tudo, até mesmo das suas próprias emoções patológicas. Aí ela acaba sendo prejudicada, sofrendo danos na sua saúde, tanto na sua saúde física quanto na sua saúde mental, e perdendo qualidade de saúde. E perder qualidade de saúde é perder qualidade de vida.
Guarde isso. Perder qualidade de saúde emocional é perder qualidade de vida, porque a vida física, a vida somática depende da vida emocional. A saúde somática depende da saúde emocional. Na medida que você pensa-se controlador dos seus problemas emocionais, você está se predispondo para ser acometido por doenças orgânicas. Perder qualidade de saúde emocional, concluo, é perder qualidade de vida. Os efeitos das emoções negativas são grandemente significativos, importantes para que nós os observemos na nossa vida e, enquanto analistas, estarmos atentos no que tange à observância da emocionalidade dos nossos pacientes, da postura emocional dos nossos pacientes, das atitudes emocionais e psíquicas dos nossos pacientes. É quando você, enquanto analista, está no processo de transferência, você está atento a estas realidades, você sabe observar analiticamente as potencialidades emocionais que estão se fisiologizando no paciente, você pode obter um grande sucesso na análise desse paciente. As glândulas suprarrenais e emoções. Há uma influência das nossas emoções nas glândulas suprarrenais. Há efeitos, inclusive, nas glândulas suprarrenais. Vamos ver o que isso significa. O hipotálamo, por exemplo, é uma área cerebral, nobre e intimamente relacionada às emoções. Por quê? Porque ela ativa a hipófise e todo o sistema nervoso autônomo. Há uma conexão do hipotálamo com a hipófise e com o sistema nervoso. Nervoso parasimpático, enfim, todo o nosso sistema nervoso é afetado em toda a sua constituição, na medida que nós não sabemos administrar as nossas emoções e permitimos nos tornarmos reféns das emoções negativas. É bastante importante ter cuidado com isso, porque nós não podemos, em hipótese nenhuma, e não podemos permitir que deixar que os nossos pacientes se tornem reféns. Eles precisam deixar de sair dessa qualidade, de ser reféns dessa condição, de ser reféns das suas emoções psicopatológicas ou das suas emoções negativas. Isso é papel analítico, é papel do analista. Um bom analista, como eu sei que vocês se tornarão ótimos analistas, serão muito melhores do que eu enquanto analista, vocês saberão ajudar os pacientes nesse aspecto de ensiná-los a identificar e a saber administrar as suas emoções. Não deixemos que as nossas emoções nos encegueirem, para que nós não vejamos as realidades nuas e cruas, tanto psíquicas como também espirituais, porque
A vida espiritual está conectada espiritual, também vai sofrer danos. Quando você está espiritualmente desestruturado, isso também vai influenciar a sua vida emocional. Ou seja, toda a vida, toda a nossa vida, a nossa constituição orgânica e psíquica é uma constituição onde existe uma conexão de organismos. Então, nós vivenciamos uma interação tanto do psiquismo quanto do organismo. Aí é exatamente por isso que o individualismo não pode ser crescente. O individualismo precisa ser combatido. Quando a pessoa é muito individualista, ela não só está contribuindo para que o seu próximo sofra danos, mas ele próprio sofre danos. Ele é o primeiro a sofrer danos quando ele se torna um indivíduo muito dele mesmo. Ele vive mais para ele, vive mais para dentro dele mesmo. E não compartilha, não é uma pessoa que pode compartilhar emoções, sentimentos com as outras pessoas. Então, com isso, há um agravamento, isso pode contribuir, está contribuindo para um agravamento patológico, psicopatológico da nossa brasileira, mas a realidade contemporânea mundial está sofrendo danos por causa de certo modo, do individualismo de pessoas que se confinam dentro dos seus próprios conceitos e aí não contribuem para o bem-estar, para o bem da humanidade. A doença coronariana, que é produtora do infarto do miocárdio, por exemplo, tem sido uma das patologias mais estudadas atualmente, tendo em vista a altíssima incidência em que acomete pessoas dos países mais civilizados. Mas as emoções não acometem apenas o sistema cardiocirculatório. Cada vez mais se constatam órgãos e sistemas participando das influências das emoções negativas. Na dermatologia, por exemplo, as emoções patológicas pode resultar no surgimento de psoríase. A psoríase desenvolve-se com maior frequência entre 20 e 40 anos. A psoríase pode se manifestar de várias maneiras e graus, e ela tanto pode ser orgânica, genética, quanto pode ser emocional. Então, tem conexão com as nossas emoções. Também dermatite seborreica, que é a caspa, também pode ser resultante de emoções patológicas, de emoções doentias que se insurgem contra o nosso sistema dermatológico. Então, como você vê, as nossas emoções, são de grande importância, tanto para a saúde física e psíquica, como também reveste importância para as doenças, tanto para as doenças psíquicas como para as doenças físicas. É importante entender isso, importante entender essa relação. Vitiligo também pode ser causado por emoções patológicas. Algumas pesquisas já tentam relacionar o problema endócrino, tendo em vista o fato de alguns pacientes apresentarem alterações de tireoide, diabetes também a fatores imunológicos do tipo autoimune e, sobretudo, fatores emocionais. Então, vitiligo também pode ter como causa desencadeadora emoções patológicas, principalmente as emoções negativas, ter como causa as emoções negativas. Agora eu quero falar sobre cardiologia e emoções. Na cardiologia, sabe-se que fatores psicológicos podem predispor e precipitar
os seguintes distúrbios. Primeiro, transtornos do ritmo. Transtornos do ritmo. Influências emocionais são proeminentes nas arritmias cardíacas mais comuns, tais como taquicardia sinusal, taquicardia atrial, paroxística, batimentos ectópicos, atriais e ventriculares, arritmias ventriculares, incluindo fibrilação ventricular. Essas doenças, essas cardiopatias, essas doenças do coração, elas frequentemente estão relacionadas com as nossas emoções descontroladas, desequilibradas, as nossas emoções doentias. Daí a cardiologia está relacionada com as emoções nesse aspecto, porque as emoções podem oferecer subsídios patológicos para adoecer o coração. Arteropatia coronariana. O estresse pode influenciar no surgimento de arteriosclerose, uma vez que quando o nível de estresse é alto, há liberação de colesterol, o que pode levar ao entupimento de artérias coronarianas e produzir o infarto do miocárdio. Está vendo como o cuidado com as nossas emoções é importantíssimo e é imprescindível? A pessoa pode até morrer do infarto do miocárdio por causa das emoções. Há aquelas pessoas que já aconteceu isso muito, milhares de vezes, pessoas morrerem de infarto e não tinham história cardíaca. Aí ontem você jogou futebol com um determinado indivíduo, colega seu, ele estava ali jogando futebol, compartilhando daquele momento ali do futebol, e no outro dia, amanhece o dia, chega a notícia, fulano morreu. Ué, morreu? Ainda ontem eu joguei pelada com ele, o cara morreu, mas morreu de quê? Ele infartou. Mas ele tinha problema cardíaco? Não tinha problema cardíaco, mas morreu de infarto. Aí você vai analisar o episódio, esse indivíduo não tinha uma história cardíaca, na família dele não tem uma história cardíaca, mas ele morreu de infarto. Infarto do miocárdio, geralmente é infarto do miocárdio. Por quê? Ele armazenava emoções negativas. Ele recalcava as emoções negativas. E a nossa capacidade de recalque tem uma capacidade de suporte, tem um limite de suporte. Aí você vai suportando, isso é como um copo que você coloca debaixo coloca numa pia em que a torneira não está vedando direito, aí está pingando, passou a noite pingando ali dentro daquele copo. Aí chegou no limite, aí transbordou, a água transbordou, ou seja, aquele copo preencheu a quantidade de moléculas suficiente, aí transbordou. A nossa capacidade de armazenamento de emoções é como esse copo d'água que chegou no limite, transbordou. Então, quando transborda, a consequência desse transbordamento é o infarto do miocárdio. Por isso que quando você está tenso, você está nervoso, você está estressado, não é bom você armazenar as emoções do estresse. Não é bom você armazenar as emoções tensionais, porque com a continuidade desse processo, e isso é um processo, esse processo pode levar a essa consequência. Então, cuidado com as emoções que você armazena. A outra coisa, hipertensão arterial. Notadamente, a hipertensão é considerada essencial ou idiopática. A elevação da pressão sanguínea sistólica ou diastólica acima do limite admitido costuma ser uma perturbação hemodinâmica por múltiplas causas. Estudos têm comprovado o papel de fatores psicossociais ou do estresse no desenvolvimento de alguns tipos de hipertensão arterial. Então, é outra coisa que se deve observar. Você pode ter problemas de hipertensão arterial, então você deve se preocupar com o tipo de emoção ou as emoções que você está vivenciando. Pode ser causadora da sua hipertensão, está sendo causadora da sua hipertensão. Então, meus amados, a ciência tem demonstrado uma grande variedade de fatores causais
envolvidos no desenvolvimento de doenças, e em particular no que tange a doenças do coração, a doença sendo os mais frequentemente referidos a predisposição genética, o tabagismo, a hipertensão arterial, a elevação dos níveis de colesterol, o estresse cotidiano, a vida sedentária, que é comum nesta sociedade, a obesidade e o diabetes. Essas doenças, elas são já identificadas pela sociedade, pela ciência, pelas neurociências, como tendo fatores desencadeadores nas emoções patológicas, nas emoções doentias que nós armazenamos, que o homem moderno armazena. Ele fecha os olhos psíquicos, os olhos da inteligência para essa realidade, e ele acaba sofrendo danos irreversíveis, danos muito sérios. Inúmeras pesquisas clínicas e experimentais têm relacionado o estresse com doença coronariana. A quantidade de estresse a que se submete o ser humano moderno é muito grande, talvez maior do que a capacidade adaptativa da maioria das pessoas, e como consequência observa-se o aumento da incidência de algumas doenças, entre elas as coronarianas. Então, cuidado com o estresse. De um certo modo, existe até uma coisa paradoxal. De um certo modo, com relação ao estresse. De um certo modo, o estresse, nosso estresse de cada dia é importante. É importante o seu estresse de cada dia, mas por quê? Porque o estresse gera motivação. Motivação, ou seja, motivo para que você tenha uma ação. E você, aí a partir disso, você tem uma vida dinâmica, uma vida eficaz, uma vida que, como trabalhador, como profissional, você tem uma eficácia profissional, uma eficácia na sua atividade profissional. Mas o estresse também tem um seu limite, como o copo d'água. E quando é que você vai saber? Você me perguntaria, mas professor, quando que eu vou saber que o meu estresse chegou no limite? É quando você começar a sentir dores lombares, dores articulares, sobretudo nessa região aqui do trapézio. Quando essa região, as fibras dessa região, os plexos dessa região estiver endurecidos, estiver doloridos, quase intocáveis, isso é um sinal de que o seu estresse já chegou ao limite, já pode até ter ultrapassado o limite. Então você já pode se preocupar em buscar alternativas de contenção e de diminuição do seu estresse. Porque a partir daí pode vir outros danos, outras consequências, dentre esses, como você está acabando de ouvir, os danos coronarianos, ok? Talvez a base do estresse pessoal esteja no conflito e nas frustrações, ou seja, na contraposição entre o querer, o dever e o conseguir. Há uma contraposição que nós enfrentamos todos os dias com esses três elementos: o querer, todos nós queremos algo; o dever, muitas pessoas fogem do seu dever; e o conseguir. Há um ditado que diz que querer nem sempre o querer é poder, ou seja, mas há uma contraposição entre o querer, o dever e o conseguir. E por causa dessa contraposição entre o nosso querer, o nosso dever e o nosso conseguir, há uma possibilidade muito grande geradora de estresse, e desse estresse se agravar e se tornar causador ou desencadeador de doenças coronarianas. Sabendo da existência desses conflitos, do conflito entre o querer, o dever e o conseguir, é uma realidade universal e fisiológica, a maneira como reagimos a eles é o que caracterizará as pessoas a reagirem de formas positivas, de forma reativa positiva, para vencer o conflito.
superar os seus conflitos. E superando os conflitos vai superar a ansiedade, porque a tensão instalada entre o querer, o dever e o conseguir alimenta o prato da ansiedade. Então, cuidado com isso, no seu dia a dia, seja um observador desses fatores. Então, eu estou chegando ao final dessa aula e você ouviu sobre o que é medicina psicossomática, como se caracteriza os tratamentos psicossomáticos, o que são psicossomatizações. Por isso que quando você fala de ansiedade generalizada, eu justifiquei por que se diz ansiedade generalizada, porque ela se generaliza atingindo outros organismos, outros sistemas estruturais através das psicossomatizações. Eu disse, inclusive, das 4 áreas, dos 4 sistemas que são afetados pela psicossomatização do transtorno de ansiedade. Mas não é só o transtorno de ansiedade que se fisiologiza ou psicossomatiza. A depressão também faz isso. Então, meus queridos, que você tenha um bom proveito dessa aula, que você tenha nos subsídios dessa aula um trampolim para que você se ofereça, você se dê à pesquisa, porque psicanálise é pesquisa, psicanálise é essencialmente pesquisa. Se você não for amante da pesquisa, você não será um ótimo psicanalista. Então, é imprescindível que você tenha a pesquisa como fator de crescimento, tanto profissional como pessoal. Então, que esta aula seja apenas um fator desencadeador da sua vontade de se tornar um pesquisador sobre o assunto, sobre o tema, psicossomatização. Há muito mais a se saber sobre psicossomatização. Então, que o seu saber seja constantemente crescente, ok? Até a próxima e um abraço online para todos.